Nesse vídeo eu quero te mostrar como os ETFs influenciam no Bitcoin. Será que a movimentação dos ETFs influencia o preço do Bitcoin? Como é muito propagandeado por aí? Ou será que não? Ou será que sim, mas com uma importância menor ou maior? Eu quero te mostrar de forma visual e com dados, e até com estatística aplicada, as conclusões que nós chegamos aqui através de um estudo bem denso. E quero comentar sobre uma discussão que eu tive com um gestor americano que administra mais de 9 bilhões de dólares e que literalmente entra em conflito com a minha tese em particular. A gente conseguiu provar que ele está errado. Esse cara é um detrator do Bitcoin atualmente, mas ele é muito, muito bom. Então, claro que o que ele trouxe tem altíssimo nível. Eu quero mostrar para você como até pessoas de alto nível erram, né? Especialmente no mercado que é pouco profissionalizado. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar duas coisas. Qual que é a relevância dos ETFs no Bitcoin com dados? E dois, qual que é o impacto dos ETFs nos preços? Então, será que eles movimentam o preço e quanto? Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí e compartilha esse vídeo com o seu amigo se você gostar dele até o final. Meu nome é William Strapazon, investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas extravagantes e sem vender cursos ou mentorias absurdas, né? Carteira recomendada também, não tenho nada disso aqui. Se é uma coisa que você está interessado em ter resultado investindo em criptoativos, já dá uma olhada nos links da descrição, segue o canal e bora para mais um conteúdo. Então vamos lá, vamos começar com a relevância que os ETFs têm no universo dos Bitcoins com dados, tá? Então eu quero falar sobre o balanço na proporção da oferta total, então quanto isso aqui é relevante na oferta total, sobre o volume de negócios e a perspectiva da participação dos ETFs no fluxo, na movimentação. Olha que interessante essa quebra. Então vamos lá. Sobre o balanço em proporção à oferta total, eu trouxe um gráfico aqui do nosso dashboard. Então vamos para o nosso dashboard aqui, eu quero mostrar para vocês o fluxo acumulado de bitcoins. A gente está falando que no acumulado total, a gente tem aqui 1.295.000 bitcoins acumulados até ontem, cerca de 52 bilhões de dólares foram comprados pelos ETFs até agora. É um número bem relevante mesmo, né? Então desde o início dos ETFs, 52 bi foram comprados e 1 milhão e quase 300 mil bitcoins foram acumulados por ETFs. Então, isso é um dado muito grande, né? Muita coisa. Então, é bem fácil concluir esse tipo de coisa, né? Que os ETFs, por aqui, os ETFs têm uma importância bem grande. Olhando para a oferta total, quer dizer, quantos por cento da oferta que existe em circulação do Bitcoin estão na mão dos ETFs? Aí a gente está falando de 6,5%. Só uma curiosidade, olhando para o ladinho aqui, no caso do Ethereum, a gente está falando de 5,4%. Então, no caso do Ethereum, é ainda menor. Então, os ETFs acumularam muito Bitcoin, 1 milhão e poucos mil, mas isso é apenas 6,5% da oferta circulante. Mas mesmo assim é relevante. E outra coisa que é bem fácil de você analisar e você concluir é o quê? O que eu chamo de aceleração aqui, que é momentos em que o saldo dos ETFs amplia muito. Então, nesse tipo de momento, você tem as barras em laranja aqui, acelerando, você vê aqui, ó, elas andam juntinho com o preço, né? De repente cai, o preço cai um pouco, daí sobe, o preço cai, os fluxos caem. Então, é muito fácil de concluir que os ETFs têm uma importância significativa, assim, de olho. E não é à toa que você ouve tanto falar de ETF, né? É uma das razões pelo qual você não para de ouvir falar de ETF, é que o volume é significativo, 52 bi acumulado, e as flutuações de preço têm um certo um acompanhamento. Eu já vou mostrar em termos de grandeza. Aqui, olha só, a gente acompanha cada ETF por saldo, ó, então o BRR, saldo caindo, BTCO, saldo caindo, BTCW. Então, o que a gente vê aqui no agregado, os ETFs têm subido bastante, mas quando a gente olha aqui, o IBIT é a maior, que é o ETF da BlackRock, né? É a maior parte do mercado. Só eles têm 748 mil bitcoins sobre carteira. E quando a gente olha para fluxos, o IBIT, assim, é disparado, né? O mais relevante nos fluxos diários. Então, a gente está olhando dia a dia, cada barrinha é dia, e o colorido aqui é a relevância dos outros ETFs. Sim, é muito pouco significativo outros ETFs comparado com o IBIT. Tá bom, então, o que a gente está olhando até agora é quantidade de bitcoins comprados, volume comprado, é bem relevante, mas em percentual não é tanto assim. Mas vamos olhar para volume de negócios, tá? Será que é tão relevante assim? O que a gente fez aqui? Planilhou o volume de negócios em dólares dos ETFs. Então, talvez eles impactem muito o preço do Bitcoin por uma outra ótica, que é o volume negociado. Então, daqui a pouco, todo o volume que é negociado nos ETFs é tão grande que movimenta o mercado do Bitcoin. Será que isso é verdade? Então, o que a gente fez aqui? Eu peguei uma planilha, tem até o dia 2 aqui, atualizado, e a gente olhou em bilhões de dólares essa movimentação. Aqui no meio, você está olhando o volume de cotas negociadas e aqui em bilhões de dólares. Então, ele está falando o seguinte, ó, no último dia 2 aqui, a gente tem 2,92 bi, 3 bi, tentando aplicar uma média aqui dos últimos dias, de forma bem simplificada, está falando de 3 bi, aproximadamente, de média, nos últimos 10, 15 dias. Eu fiz de olho aqui, tá? Mas assim, 2 bi, 3 bi,
coisa dessa magnitude. Olha que interessante, se a gente olhar na Binance, a Binance tem um volume de 17 bilhões nas últimas 24 horas, tá? Olhando pela CoinMarketCap, que faz um trabalho para nós de agregar esse volume. Esse volume, se a gente olhar ele quebrado só pelo Bitcoin, não é justo, William, porque esse volume todo aqui, ele tem outros criptoativos também, né? Não é só o Bitcoin. Tá bom. Então vamos olhar aqui só o Bitcoin, em alguns pares de negociação. O Bitcoin por FDUSD, que é uma stablecoin da Binance. A gente está falando que foi movimentado 2,4 bi de volume só nesse par de movimentação. Olhando o Bitcoin por USDT, 1,2 bi. Olhando o Bitcoin aqui por USDC, 400 milhões de dólares. Então, assim, o volume dos ETFs, ele se compara a um par de negociação da Binance. Tudo bem que é a maior corretora do mundo, você tem mais a Coinbase, mais a Kraken, mais todas as outras corretoras do mundo. E a CoinMarketCap, ela faz um trabalho para nós de quebrar assim, o volume negociado nas últimas 24 horas. Então, a gente consegue ter uma noção aqui, olha, na média, 3 bi negociado por ETFs, e aqui, nas últimas 24 horas, 56 bi negociado no mercado como um todo, assim, entre várias múltiplas corretoras. A comparação é injusta, não tem como, por volume, né? O volume de negócios dos ETFs movimentar o mercado como um todo. Estou fazendo algumas comparações aqui para vocês terem o senso das proporções. Então, 56 bilhões movimentados em um único dia. Então, aí, por volume, a gente já tem um segundo parâmetro, tá? Que é volume negociado. Qual que seria um terceiro parâmetro? Eu quero olhar, assim, quantidade de grana que entra nos ETFs comparados com grana que entra no mercado de Bitcoin como um todo. Então, aí, vamos voltar para o nosso dashboard. Então, vamos olhar para a participação dos ETFs no fluxo total dos Bitcoins. Nessa linha roxa aqui, o que a gente tem, né? Que no máximo chegou a 25% no passado aqui, e nesse momento atual, 1% do total comprado em Bitcoin. Eu não estou falando de volume de negócio mais, tá? Estou falando de capital novo que entrou e comprou Bitcoin. Estou falando que a participação é de 1% do volume dos ETFs, é o que foi comprado. 1% do dinheiro que entrou em Bitcoin veio dos ETFs. O restante, os outros 99%, 98% e uns quebrados, vieram de outras fontes, então atividade on-chain mesmo. E em alguns momentos a gente tem até períodos negativos aqui, onde o fluxo é negativo, ou seja, saiu dinheiro dos ETFs na margem, e mesmo assim, entrou bastante dinheiro no Bitcoin. Então, nos últimos 30 dias, a gente está olhando que a média é de 7% de participação e que saíram quase $1 bilhão nos ETFs aqui, marcando o dia 24/8. Agora voltou a entrar um pouquinho, mas a gente está falando que entraram $374 milhões nos últimos 30 dias, né? Uma média. Isso aqui é 1% do percentual total que entrou comprando Bitcoin. Isso aqui é importante por quê? Para entender o senso das proporções. Quando a gente entende que o contexto da discussão que é o seguinte, os ETFs participam um pouco em termos de volume que entrou de grana, volume de negócios e fluxo, a gente consegue ter uma noção talvez meio óbvia, assim, que não tem como os ETFs estarem movimentando todo o preço do Bitcoin, por conceito, né, já que eles são uma pequena parte do fluxo, eles são uma pequena parte da composição da demanda, aliás, do fluxo, que é um componente da demanda geral. Olha que interessante, tá? Então, essa é a primeira coisa que é importante para se colocar em perspectiva. Mas é claro que tem uma pegadinha aí, tá? Os ETFs, então, conceitualmente, não teriam como impactar o preço. O Michael Green, que é um grande gestor americano que administra mais de $9 bilhões, recentemente publicou uma tese dizendo o seguinte, o contrário do que eu estou falando até agora. Dizendo, não, olha, os ETFs movimentam sim o preço do Bitcoin, e essa movimentação deles, ela é responsável por mais de 80% da explicação da movimentação de preço. Caiu meu mundo pro chão, quer dizer, como é que eu vou explicar esse negócio aqui de uma forma racional? E ele chegou, né, ele trouxe uma prova, né, provando isso, falando publicamente, ele fala muito mal do Bitcoin, também, de modo geral, ele fala que o Bitcoin não tem valor nenhum, além de especulativo, que é uma maluquice, né, que eu já tratei em outros vídeos, não vou entrar nesse detalhe agora. E segundo, então, a tese dele que os fluxos passivos, que são oriundos dos ETFs, eles tendem a fazer o preço subir, e eles movimentam quase total, com um fator explicativo de mais de 80% a movimentação do preço, e eles tendem a contribuir cada vez mais para o fluxo positivo do Bitcoin, até que o Bitcoin entre num momento de bolha aí. Então, a lógica dele é a seguinte, a BlackRock lançou os ETFs, e a BlackRock adicionou o Bitcoin como uma exposição recomendada ali para 1% dos seus fundos. Ela tem um monte de fundo, esses fundos vão começar a comprar o IBIT, esses fundos comprando o IBIT trazem fluxo, o fluxo faz o preço subir. Tá? Então, simplesmente os ETFs existindo, o preço tende a subir ao longo do tempo. É claro que isso é um vetor, né, importante, mas segundo ele, isso explica mais de 80% da movimentação do preço do Bitcoin. Olha o que ele fez. Então vamos lá para a questão técnica. O que ele fez aqui, tá? Então olha o que ele fez. Ele fez esse gráfico para comprovar essa tese dele. Então ele fez assim, variações no preço do Bitcoin e variações de capital nos ETFs.
Tá? Então ele somou todos os ETFs, fez um net flow ali, que é o cálculo de quanto entrou no ETF menos quanto saiu, que é a mesma matemática que eu utilizo aqui também para fazer acompanhamento. E ele fez um cruzamento dessas duas variáveis usando uma regressão linear, que é uma técnica de estatística. E ele chegou nesse gráfico, tá? O gráfico representa o quê? Na linha cortando aqui no meio seria a linha ideal, né? Onde teria uma representação de 100%, onde tudo fecha direitinho. E ele chegou nesse gráfico que mostra mais ou menos o seguinte: os pontos são a dispersão, as mudanças, né, no Bitcoin, as variações de preço, e ele chegou na seguinte conclusão. Esse ponto azul seria o último dado, né, que foi calculado, e você tem aqui, então, mais ou menos a seguinte proporção. Para cada 50 mil Bitcoins que os ETFs compram, o preço sobe aí quase 20%. Se os ETFs venderem cerca de 50 mil Bitcoins, o preço vai cair aí aproximadamente 15% por essa análise. Então, a gente tem uma distribuição aqui dos pontos em relação ao ideal, e que essa correlação que existe entre as variações de preço e as variações de movimento dos ETFs, ela tem um R quadrado de 0,81, ou seja, mais de 80% do preço, do movimento de preço, os retornos do Bitcoin, seriam explicados por essa movimentação dos ETFs. E o que eu fiz a primeira coisa? Pensei, bom, vamos olhar então, vamos botar isso aqui de forma visual. Vamos botar os retornos do Bitcoin versus, né, as movimentações do ETF, usando essa média de 30 dias que ele utilizou aqui também. Então eu fiz um gráfico só para ele aqui no nosso dashboard. Então a participação dos ETFs. E é isso que me surpreendeu no primeiro momento. Por que você tem aqui, ó, a variação dos Bitcoins, do preço do Bitcoin em preto? Tá? Então eu não estou olhando o preço. Eu estou olhando... É um cálculo, né, que basicamente vai calcular retornos. Tá? O preço de hoje para o preço de ontem. Então, só que no lugar de fazer de um dia para o outro, eu faço 30 dias, né? Preço de um dia contra o outro. E no lugar de fazer um dividido pelo outro, eu estou fazendo um cálculo em log aqui, porque vai dar uma ideia melhor da relação, vai dar uma ideia melhor das variações de preço. Então a gente tem aqui as variações de preço em 30 dias, de forma simplificada. E em verde aqui, os fluxos dos ETFs em 30 dias. Isso aqui me assustou no primeiro momento. Peraí, só um pouquinho. Como é que pode uma coisa tá tão desenhadinha com a outra? Em alguns momentos, olha que interessante que as variações do preço, nesse momento que o preço chega a fazer quase uma coroa aqui, e dos fluxos dos ETFs também. Então tá muito parecido mesmo, né? E é essa relação aqui que ele fala que tem mais de 80% de correlação. Então, o que a regressão linear vai provar é que existe uma correlação muito elevada entre os retornos do Bitcoin e as movimentações de preço. Isso aqui dá para ver de forma visual também, né? Além da conta que ele fez. Nossa, me pegou agora. Como é que eu vou explicar esse negócio? Então, vamos lá. O que a gente fez a primeira coisa? A gente refez a conta dele. Então, refez a regressão linear e o resultado aqui para nós deu muito parecido. O nosso R quadrado deu mais de 70% também. Então, deu um resultado bastante parecido. Então, aqui o ponto é, puxa, tem a correlação mesmo que ele está falando que tem, e eu já tinha conseguido ver isso de forma visual através do nosso dashboard. Então, como é que eu vou explicar esse negócio agora? Então, o que a gente fez para mostrar que esse gestor está errado? Primeiro, a gente reproduziu o gráfico dele. Segundo, a gente aplicou testes estatísticos mais rigorosos do que o que ele aplicou, que é uma regressão linear simples. E 3, fez uns testes visuais para horizontes de tempo diferentes. E aqui a gente consegue provar que ele está totalmente errado. Olhem que interessante. Qual que é o primeiro teste estatístico que a gente fez que é mais relevante? A gente fez o seguinte: vamos testar o retorno de ETFs para retornos, de retornos para ETF, então o impacto disso é para horizontes diferentes, para 30 dias, igual ele testou, para 15 dias e para um dia. Então eu quero comparar retorno contra retorno, variação contra variação, e a gente fez essa conta utilizando um teste de causalidade de Granger. Então, que é uma outra técnica estatística para identificar o que causa o quê. E o que a gente conseguiu identificar aqui? Que ETFs, mesmo para 30 dias, que é a métrica que ele utiliza ali, que visualmente parece exatinho e que pela regressão linear tem alta correlação. A gente, olha só as estrelinhas aqui, quer dizer, a pontuação aqui é muito baixa, quer dizer, ETFs não causam movimentação no retorno, mas movimentações de retorno, ou seja, retornos do Bitcoin, o preço subir do Bitcoin, causa os ETFs a movimentar. É o contrário, então tem uma alta pontuação para retornos do Bitcoin causarem a movimentação dos ETFs, e não o contrário. Então, no fim, esse teste aqui já prova que ele está errado, de forma substancial. É um teste estatístico aplicado que, mesmo na média de 30 dias que ele utiliza, ele está errado. Então, o que isso quer dizer? Que tem correlação, mas não tem causa. Olhem que interessante, tá? Então, uma coisa não causa a outra. Na verdade, é o contrário. São o movimento de preço do Bitcoin que causa a movimentação dos fluxos de ETF a acontecer. E eu já mostro para vocês de forma visual que também é possível comprovar isso. Então, para 15 dias, mesma coisa. Para um dia, mesma coisa, né? Então, você tem maior relação de retornos para ETF do que ETF para retorno. Tá bom, o que a gente fez num segundo nível para testar essa hipótese? Dá para aplicar vários testes, né? Mas esse segundo também é interessante. Por quê? A gente fez um teste que é de impulso-resposta. É um outro teste estatístico. Quero dizer o quê? Se movimentar, dado o histórico, né? Se eu movimento os ETFs, o que acontece com o preço do Bitcoin?
Então ele tem essa distribuição. O que eu quero que vocês vejam? Que em 30 dias isso dispersa, tá, ao longo do tempo, e que num primeiro momento, quando você dá um choque na variável ETFs, né, o fluxo de ETFs, você tem aqui uma magnitude muito próxima de zero na movimentação do preço. Mas se eu faço o exercício contrário, né? Então vou testar o teste de Granger através disso aqui. Se eu testar o teste, eu chego nessa seguinte relação aqui. O impulso-resposta de retornos do Bitcoin, ou seja, se eu mexer no retorno do Bitcoin, o que acontece com os ETFs? Aqui a magnitude não é de 0,0, é de 200, 400. Então, isso aqui ao longo do tempo também dispersa, mas a magnitude da mudança é muito substancial nos ETFs. Então, é uma segunda forma de provar que realmente não são os ETFs que fazem o preço movimentar, e sim o preço movimentando faz os ETFs se movimentarem. Ou seja, os ETFs só estão respondendo à movimentação do preço. Então é trade em cima do que já aconteceu. E tem uma forma naturalmente visual de fazer isso através do nosso dashboard, que foi, na verdade, como eu levantei a hipótese, tá? Que é, não vou olhar 15, 30 dias. Deixa eu olhar 15. Será que parece tanto assim? Então eu vou voltar aqui para o mesmo gráfico, eu só mudei a média para 15 dias. E o que a gente vai ter aqui? De forma bem mais evidente, eu vou fazer um recorte rápido, só para vocês terem noção em qualquer período aqui, tá? Fica bem mais evidente o quê? Que primeiro os retornos acontecem, então, ó, primeiro um topo do Bitcoin, depois a linha que é retornos em preto, e depois a linha verde acompanha, e tem o topo atrasado. Daí cai o preço do Bitcoin, retornos negativos. Depois os retornos do ETF caem. Aí sobe o preço do Bitcoin, depois sobe o preço dos ETFs. Então, é o tempo todo assim, com raríssimas exceções, né? Às vezes o fluxo ainda está subindo dos ETFs aqui, enquanto o preço já está caindo, daí cai o fluxo dos ETFs. Então, os ETFs reagem, o fluxo dos ETFs reage de forma atrasada ao movimento de preço. Eles não causam o preço subir. Foi um erro básico, meio básico até do gestor, de não ter visto isso. E foi até pior, porque eu consegui entrar em contato com o gestor, avisei ele, né, que ele cometeu um erro até básico, fui bem educado, e ele não deu o braço a torcer. Ele continuou afirmando que os fluxos de ETF movimentam o preço do Bitcoin. Expliquei para ele que é um erro de olhar apenas correlação, não tem relação de causa e efeito, não, o teste da relação de causa e efeito também comprova isso, que é o impulso-resposta, e visualmente mesmo dá para ver, né, que isso acontece, os retornos são atrasados, né, o fluxo de ETF é atrasado em relação aos retornos. Ele meio que não deu bola, né? Talvez seja importante para ele falar mal do Bitcoin nesse momento e não a verdade seja tão importante assim, mas com o tempo, com certeza ele vai mudar de ideia, pelo menos é a minha percepção aqui. Então, pessoal, a conclusão é bem simples, tá? Os ETFs são muito importantes para a demanda do Bitcoin, afinal de 50 bilhões de dólares é bastante, né, que foi comprado, mas mesmo olhando da camada de cima, que foi a primeira parte do vídeo, dá para ver que o peso dele é muito pequeno, ele não teria como impactar. Aí quando você faz uma correlação, você chega num erro, que foi o que ele fez. Opa, isso aqui movimenta parecidinho, olhando 30 dias. Você olha 15 dias, ou aplica testes mais rigorosos, você vê que isso aqui não tem nada a ver, que é um erro simplesmente de conclusão. Tem correlação? Sim. Mas a conclusão não é que uma coisa causa a outra, e sim é o exato contrário. Chegou a ser um absurdo, na minha opinião. Então, outra coisa interessante, né? Não é que sejam uns pequenos investidores que vão investir em ETFs e que estão tomando decisões bestas. Afinal, é dinheiro grosso indo para ETFs. Parte disso é fluxo passivo, como o próprio Michael Green apresenta. Mas é que quem está movimentando o preço no dia a dia, provavelmente está fazendo trading, está fazendo negociações em volume. A menor parte dos ETFs que são movimentados, né? A maior parte foi comprada ali, ficou paradinha. Então, a menor parte do volume que está em ETFs é negociada no dia a dia. Esse volume é pequeno em relação ao restante do mercado, e mesmo esse volume aqui, ele acaba só reagindo ao movimento de preços, e não o contrário. Então, é meio que como se quem estivesse movimentando ali, na maior parte do tempo, está fazendo trading, que é de se esperar, né? Quem investe, compra e aguarda e faz pequenas movimentações ao longo do tempo. E que quem está fazendo especulação, né? Fica comprando e vendendo na baixa e comprando na alta. Que é o que quase todo mundo faz aí com análise técnica, e por isso que eu sempre repito que não é uma abordagem adequada para se investir em criptoativos, análise técnica. Tem dois pontos aqui principais, tá? Um é que, mais uma vez, o que eu sempre falo aqui, tá? Dados abertos, públicos, que todo mundo tem acesso, não trazem vantagem competitiva nenhuma. O DTF, todo mundo repete ETF a esmo, porque tem um monte de site aberto divulgando informação de volume, de quanto foi comprado. Então você tem uma recompensa ali, nossa, os ETFs compraram tanto ontem. Nossa, que isso é importante. Isso não é nada. É irrelevante isso, essa informação, para você entender o que está acontecendo com o mercado do Bitcoin, do Ethereum também e de outros criptoativos daqui a pouquinho, que logo vai ter ETF de mais coisas. Mas o ponto todo é que é ter o senso das proporções e não cair em conversa fiada. Provavelmente, se você começar a ouvir as empresas estão comprando muito, os ETFs estão comprando muito, e concluir disso que o preço vai subir, você vai se dar mal. É uma coisa, por exemplo, que está acontecendo agora. O segundo ponto, que é altamente importante: se esses caras que são de alto nível, tá? Grandes gestores que gerenciam bilhões de dólares, e eles não conseguem olhar profissionalmente para o Bitcoin ainda, né? Porque não entendem ele,
a ponto de afirmar que é um ativo puramente especulativo, e esses caras não entenderam, não caiu a ficha deles, tá? Eu bato muito nisso aqui. Mesmo grandes profissionais lá fora ainda não entenderam isso. Esse Michael Green é muito bom, não tô falando que ele é ruim, nem nada do tipo, pelo contrário, ele é muito, muito bom, só que ele tá olhando de forma superficial de um assunto que ele não conhece. É isso que ele tá fazendo. E pulou por uma conclusão absolutamente, através por conta de uma correlação. Então ele pegou um dado, então eu vou concluir isso aqui. Ele cometeu um erro básico. E mesmo caras grandes cometem erros, né? Eu que sou pequeno, então nem se fala, também cometo erro o tempo todo. Mas o problema não é, a questão é essa, né? É que grandes profissionais lá de fora, grandes gestores, ainda não entendem o Bitcoin, não entendem que ele é um ativo que tem valor, sim, tá? Independente, além, né, do valor especulativo, e não conseguem fazer grandes comparações, infelizmente ainda, né? Porque estão muito distantes de compreender a tese de investimentos como um todo. Tá? E essa é uma oportunidade para nós aqui que estamos conversando, você que está vendo esse vídeo, você tem que entender que você tem uma informação na mão que está acima do que grandes gestores americanos têm. Né? Então, uma pequeníssima parte da população conseguiu entender que criptoativo é uma tese de investimento como um todo, é um mercado que dá para investir, que tem fundamento, que tem valor e que basta fazer um trabalho de acompanhar esse valor ao longo do tempo para você ter retornos extravagantes. Se você só investir sem olhar nada, a minha tese é que uma hora você vai se arrepender, uma hora você vai se dar mal. Né? Mas se você investir e tiver métricas para acompanhar, você sempre vai estar bem posicionado, não que vai estar ganhando dinheiro o tempo todo, mas vai aproveitar as grandes ondas de valorização e se defender das grandes ondas de queda. Se esses caras que são altamente profissionais lá fora, né, que estão no topo da cadeia alimentar, gerindo bilhões, com análises profundas, né, que têm capacidade de fazer análises relevantes, eles cometem erros tão bobos, né, erros crassos, como achar que não tem valor, pular para conclusões de correlação para causa e efeito. Imagina o pessoal aqui do Brasil, né? O tiozão do terreno, que nem sabe isso aqui existe, alguém que investe só em bolsa do Brasil, tá com o capital totalmente concentrado no Brasil, que não consegue entender que existem outras alternativas e eficientes para se investir e que tem técnica, tem fundamento e que é possível fazer conta, né, para se saber em que momento está, se está no momento adequado ou não para se investir. Então, a distância entre o que a gente faz aqui e a maior parte da população é um abismo. Né? Então, vai demorar um tempão para a gente conseguir fazer com que cada vez mais pessoas entendam esse negócio, se lá fora esse troço não é profissionalizado. Né? Mesmo entre grandes gestores tem essa divergência tão grande. E se você quer investir de forma profissional, de verdade, utilizando as ferramentas certas, da maneira certa, com estatística aplicada nos indicadores, usando indicadores que são úteis, que realmente têm comprovação com altíssima probabilidade, do tipo mais de 80% de uma coisa acontecer, mas usar ele da maneira certa, dentro de uma estratégia de investimento de verdade, não estou falando de fazer trading, tá? Não caia nesse negócio de fazer trading com cripto. Se você quer investir da forma adequada, usando ferramentas para medir o mercado, acompanhar seu investimento e ficar por dentro realmente do que está acontecendo, né? Ou seja, tendo substância para investir em valores relevantes, 100 mil reais, milhões de reais, dezenas de milhões de reais, como a gente faz aqui, entre em contato com o nosso time e isso com certeza vai transformar o seu retorno ao longo do tempo, vai transformar seu resultado, você vai ganhar mais enquanto o mercado sobe e vai perder muito menos, né, enquanto o mercado cai, ou talvez não nem perca, ou até ganhe dinheiro enquanto o mercado cai. Você tem que aproveitar realmente a informação de qualidade a seu favor. E o que a gente está fazendo aqui é tão bom que consegue desprovar bons gestores lá fora que estão fazendo conta errada dessa maneira. Olhem que legal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto tanto quanto eu. Siga o canal, compartilhe com aquele seu amigo ali que acredita que os ETFs são muito importantes e até o próximo vídeo.